aí, meu povo, pronto para mais uma pré-aula? Então vamos seguindo aí o nosso conteúdo de revisão. Estamos bem próximos de finalizar essa revisãozinha dos conteúdos básicos para a gente poder entrar na nossa matemática comercial e financeira sem poder ficar culpando outras áreas, né, que no caso é a matemática básica. Então vamos aqui com o nosso conteúdo de hoje, né, da nossa pré-aula. Então vamos lá. O assunto é proporção. Então a gente vai ver o quê? A definição de proporção. O que é uma proporção? Uma proporção é a igualdade entre duas razões. AB igual a CD. Então lê-se como A está para B, assim como C está para D. Daí a gente consegue lembrar logo lá da nossa pré-aula anterior. Como é que se lê uma razão? A está para B. E a proporção, então, a gente acrescenta assim como, e aí uma nova razão. C está para D. Então não tem como fugir que nada mais é do que uma proporção, é a igualdade entre duas razões. E aí, nós temos que lembrar a seguinte questão aqui, ó. Se a gente pegar 4 está para 7, assim como 12 está para 21. Isso implica dizer que 4 vezes 12 é igual a 7 vezes 12. Se essa igualdade é verdadeira, nós temos proporção. Mas aí, se a gente pegar, ó, 3 está para 8, assim como 12 está para 40. Isso implica que 3 vezes 40 deveria ser igual a 8 vezes 12. Como 3 vezes 40 é diferente de 8 vezes 12, nós não temos uma proporção. Então vejam, se você igualar duas frações aleatoriamente, isso não significa que nós temos uma proporção. Para ter uma proporção, nós temos que respeitar a propriedade fundamental das proporções. E aí é isso que a gente vai ver agora. Propriedade fundamental. A propriedade fundamental da proporção diz que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Então, se a gente colocar aqui pensando como fração, ó, A está para B, assim como C está para D. Se nós pegarmos A e D como extremos, temos A vezes B é igual aos meios, B vezes C. Para ficar melhor ilustrado, vou colocar aqui bem colorido. Os extremos A e B, A e D são extremos, D, B e C são os meios. Se a gente colocar, ó, transformando as frações, representando na forma de divisão, fica bem mais claro a gente saber por que chama de extremos e por que chama de meios. Ó. A dividido por B, o A está bem na primeira ponta, ó, e o B já está mais no meio. Igual a C, que também está no meio, depois da igualdade, dividido por D, que termina lá o outro extremo. Então faz sentido dizer, ó, A e D são extremos, B e C são os meios. E a propriedade fundamental diz que A vezes D, que é os extremos, é igual a B vezes C. Então, para a gente pensar em proporção, essa propriedade tem que ser respeitada. Mas, além delas, nós temos outra propriedade para ajudar lá na resolução das questões. Ó. Em uma proporção, a soma ou a diferença, como a gente pode ver aqui, ó, a soma na primeira linha ou a diferença na segunda linha, né? Dos primeiros termos está para o primeiro ou para o segundo, assim como a soma ou a diferença dos dois últimos termos está para o terceiro ou para o quarto. A linguagem portuguesa, traduzindo para a matemática, ó, vemos aqui onde eu estou colocando o cursor. Se a gente pegar A e B, que é os dois primeiros termos, soma eles dois no numerador, e aí o denominador sendo o primeiro termo, isso faz com que seja proporcional aos outros dois termos, C e D, somados, estando para o termo D. Ou A e B, o primeiro e o segundo termo, está para B, que é o segundo termo, igual a C mais D, que são os outros dois termos, estando para D. Isso significa dizer que quando a gente tem uma questão que a gente precisa usar este artifício para poder achar a resposta.
Então, isso aqui é uma propriedade. Como é que a gente chega nessa propriedade? Como é que se desenvolve essa propriedade? Aí é para vocês terem aprendido lá na matemática raiz com o Guilherme. Tendo dúvida ou gostando de ver a demonstração, pergunte lá para ele, que ele vai ter o prazer todo e o entusiasmo de passar para você, vendo que tem um aluno interessado em se aprofundar mais em matemática, não é? Então, essa é a primeira propriedade. Ó. Só relembrando, significa dizer que se você pegar o A e B, somar no numerador e botar essa soma está para B ou para A, isso é proporcional à soma de A mais D estando para D. Ou a subtração também vale. A, como a gente pode ver aqui no cursor, A menos B está para A, assim como C menos D está para C. Ou ainda, A está para B, assim, A menos B está para B, assim como C menos D está para D. Então, repetindo várias vezes, não vai entrar mais fácil na cabeça de vocês. Mas isso aí é só uma revisão e eu acredito que vocês já sabiam bem sobre isso. Só estamos só lembrando. A segunda propriedade é uma evolução da primeira. Em toda proporção, a soma ou a diferença dos antecedentes, lembra lá do que é antecedente nas raízes, está para a soma ou a diferença dos consequentes, assim como cada antecedente está para o seu consequente. Isso quer dizer o quê? Ó? Se você pega... Cadê o cursor? Está aqui. Se você pega A está para B, assim como C está para D, isso implica dizer o quê? Se você pegar os antecedentes, quem é antecedente? A e C, que é o numerador da fração, e somá-los, A mais C, eles vão estar para os seus antecedentes somados, que é o B mais D. Então, A mais C está para B mais D. Assim como A está para B. Ou seja, se você soma o antecedente e o consequente, ele é proporcional à razão original, AB ou à razão original, CD. Tá na cara, mano. A mesma coisa vale para a subtração. Se eu pegar A menos C, que são os antecedentes, e colocar eles como numeradores e o denominador sendo B menos D, que são os antecedentes, essa razão é proporcional à razão original. A está para B ou A, C está para D. De novo, falar. Se você ligar o que eu estou falando, a imagem, você relembra. Se você não sabe, fica mais um pouquinho complicado. Mas aí os exercícios vão ajudar a gente a internalizar de novo esse conteúdo. E aí, para a gente lembrar e fazer uma conexão entre proporção e regra de 3, ó, eu trouxe para vocês aqui a quarta proporcional. O que é que diz? Quarta proporcional. Dado 3 números A, B e C, chamamos quarta proporcional o quarto número x, que junto a eles formam uma proporção. É aquela lança. Se você sabe 3 informações, você consegue achar a quarta parte. Então, tendo o valor do A, do B e do C, podemos obter o valor da quarta proporcional, que é o número x, recorrendo à propriedade fundamental das proporções, que é o quê? A multiplicação dos extremos é igual à multiplicação dos meios. O mesmo procedimento utilizado na resolução de problemas como a regra de 3 simples. Lembraram? Pegaram a ideia? Então, ó, só lembrando, estou passando aqui porque é uma revisão, então estou só lembrando os conteúdos que a gente precisa resgatar lá da memória para poder conhecer melhor e não se enganchar lá na matemática comercial. Para finalizar, vamos só fazer uma revisão da razão e da proporção. Vocês lembram? Aí eu quero que vocês me digam aí nos comentários onde é que cada razão dessa é destaque na disciplina. Ou seja, qual é a disciplina que destaca, que usa bem essas razões. A primeira razão, que a gente vai chamar de razões notáveis, a escala. Ó, dimensão do desenho está para a dimensão real. Onde é que a gente vê muito essa escala? Qual é a disciplina? Outra razão bem conhecida da gente, a fração com denominador 100, que é a nossa popular
porcentagem. E lá, qual é a disciplina que sempre se fala? Distância está para o tempo é a razão que define a velocidade. E densidade demográfica, que é o número de habitantes, está para a área total que os habitantes habitam, né? E na proporção, que a gente acabou de ver, né? São duas ou mais divisões que são iguais, ou seja, são proporcionais. A propriedade fundamental, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Isto é, como a gente pode ver aqui no desenhozinho, com setinha colorida, espero que assim a gente não consiga se perder, não é? A vezes D, que é os extremos, é igual a B vezes C, que são os meios. Beleza? Então a gente consegue ver aí o conteúdo, proporção. Então, para a gente poder fechar esse conteúdo, nós iremos ver aqui alguns exemplos de exercícios que a gente pode encontrar por aí, envolvendo proporção. Vamos lá. A propriedade fundamental, que a gente já sabe, né? Que é o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Com uma questão que a gente poderia achar, a quarta proporcional. Determine a quarta proporcional dos números 3, 4 e 6, nesta ordem. Então fica a gente colocando no formato de proporção. 3 está para 4, assim como 6 está para x. Aí nós temos a proporção. Como uma proporção tem que respeitar a propriedade fundamental, nós usamos a propriedade fundamental, que é o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Quem é os extremos? 3 vezes x igual a 4 vezes 6, que é 24. Passando o 3, que está multiplicando, dividindo, nós temos que x é igual a 24 dividido por 3, logo, x é igual a 8. Tranquilo, né? A utilização da propriedade fundamental. E se a gente fosse usar a primeira propriedade que a gente falou lá, ó, o produto, uma proporção, aqui, eu vou botar já explicando já a parte aqui matemática. A mais B está para A, assim como C mais D está para D. Como é que a gente poderia achar uma questão dessa? Nós temos 3 está para 5, assim como 9 está para 15. Então, significa dizer ó, que se eu pegar 3 mais 5, que é os dois primeiros itens, somar eles e colocar como denominador o antecessor, 3. Isso é igual a, se eu pegar os outros dois, 9 mais 15, colocando como denominador o antecessor, 9. E nós teremos então o quê? Ou uma nova proporção. 8 está para 3, assim como 24 está para 9. Certo? Então, isso se multiplicar 8 vezes 9 e 3 vezes 24, ainda vai continuar sendo uma proporção. Então, a gente conseguiu ver aí na prática, com números, né? A propriedade fundamental. Mas eu trouxe mais uma para ficar mais legal. Se eu pegar aqui, ó, numa proporção onde os meios são iguais, calcule o número desconhecido. Calcular o número desconhecido é calcular a terça proporcional ou proporção contínua. Então, nós temos, ó, calcular a terça proporcional do número 5 e 15. Então, nós temos 5 está para 15, assim como 15 está para x, que a gente quer. Quando a gente fala em terça proporcional, é quando o consequente da primeira razão é igual o antecessor, ou consequente, o antecessor da segunda. Como a gente está vendo aqui, ó, 5 e 15. E aí, o 15 é o numerador da equação seguinte, da fração seguinte, e o x é o que a gente precisa. Então, resolvendo aqui na propriedade fundamental, nós temos 5x igual a 15 vezes 15. Isso implica dizer que x é igual a 225 sobre 5, que x é igual a 45. A resposta, então, a terça proporcional de 5 e 15 é 45. Certo? De novo, utilizando a regra fundamental. Outro exemplo, se eu pegar 2 está para 4, assim como 4 está para 8. 4 está tanto no denominador de um como no numerador de outro. Então, nós temos aqui a terça proporcional. Ou outro exemplo, 2 está para 6, assim como 6 está para 18. Se o numerador aqui é igual
numerador do outro, nós temos então que a gente pode achar a terça proporcional de 2 e 18, certo? Então, tranquilo. Ficou um pouco confuso, eu achei, mas... E essa aqui não ficou muito claro, mas aí eu vou colocar umas questãozinhas lá para ficar mais fácil, para não ficar confuso aqui na pré-aula. E olhando ali, dá para ajudar lá nas questões. Então, beleza? Vamos aí até a próxima. Até o próximo encontro, na nossa quinta-feira, às 10 horas. Beleza? Até mais.